Bom, estamos aqui na aula de instrumentação industrial, pessoal do curso de engenharia mecânica, do Instituto Federal. Vamos continuar o capítulo 3, né, que é o equipamento de instrumentos. Né, deixa eu até abrir um PowerPoint aqui. Deixa só um pouquinho, por favor. Ah, tá. Só um pouco. Eu vou trocar de tela aqui. Rapidinho. Vou transferir para outra tela. Ele quer apresentar lá de cá, então não tem jeito. Deixa eu ver aqui. Ó. Pronto. Deixa eu mandar agora. Isto, agora foi. Certinho. Então, a gente estava discutindo os instrumentos que são colocados principalmente na sala de controle, igual eu estou falando, né? Tem instrumentação de várias maneiras, né, gente? Tem gente que usa sala de controle, tem gente que trabalha de uma maneira local através de interface homem-máquina, que são telinhas menores, né? O sistema atua uma determinada região pequena, né? Tem uma instrumentação igual da parte exatamente, da parte da aviação, característica própria. Então, o pessoal tem que entender que, às vezes, existe diferença, mas o conceito é praticamente o mesmo, né? Então, vamos lá. A gente conversou sobre transmissor. Ah, tá. E agora a gente vai começar o indicador. Tá certo? Bom, então, o instrumento indicador, tá? Ele é um instrumento que a função dele é apresentar o que está acontecendo no campo e colocar essa variável exatamente lá à frente, né? Por exemplo, na sala de controle, ou ele poder ser observado exatamente o que está acontecendo. Tá? Então, quando você tem um processo industrial, estou colocando aqui, opa, certinho, ó. Quando você tem um processo industrial, então, igual eu falei, essa tela aqui vocês não podem esquecer nunca mais na vida de vocês. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, nesse caso aqui, faço de conta que eu estou querendo encontrar a variável vazão, tá? Então, a vazão aqui, vamos fazer de conta que está escoando um fluido aqui. Esse fluido está entre 0 a 10 litros por segundo. Então, eu vou ter um elemento sensor que vai capturar essa variável. Tá? Então, ele capturando essa variável, eu preciso de um elemento chamado transmissor, tá? Caso eu precise mandar isso aqui a uma longa distância. Tá? Então, passou digamos assim, passou de 50, você tem que usar uma coisa chamada transmissor. E aí, o que acontece? O que estiver acontecendo aqui no campo, né? Isso aqui existe um range de 0 a 10 litros por segundo, e aqui estiver marcando 5 litros por segundo, aqui no indicador tem que marcar 5 litros por segundo. Logicamente, dentro de uma condição de erro. E aí vem tudo aquilo que a gente comentou no capítulo 1 e principalmente no 2 também. Tá? Onde vai bater? Tem sensibilidade? É robusto? Não é robusto? Tem zona morta? Não tem zona morta? Tem precisão? Tem exatidão? Repetibilidade? São outros conceitos que a gente também comentou, tal. Isso aí envolve custo. Isso tudo envolve custo. Tá? Inclusive o indicador também, nessa parte lá, ele vai envolver a parte de custo também, não só com a parte de captação também. Então, aqui tem alguns instrumentos, digamos, manuais, né? Tipo voltímetro, um instrumento manual, né, de medição, de manutenção, né? O frequencímetro
para uma determinada frequência. Ele pode ser de painel ou pode ser manual também, né? O termômetro é uma coisa, mas o manômetro com certeza é fixo e praticamente local, né? Então você pode ter indicadores aplicados em várias regiões, tanto na sala de controle como no campo, tá certo? Esse desenho aqui é interessantíssimo. Aí eu vou fazer até uma pergunta para vocês aqui. Essa foi a pergunta que fiz em prova, e eu queria que o pessoal falasse para mim. A primeira pergunta, qual é a variável que está sendo medida, né? Então escrevam aí, por favor. Eu estou olhando aqui de lado, né, no chat aqui. Qual que é a variável que está sendo? Pressão, tá. É pressão que está em PSI, né? Sistema inglês certinho, jóia, muito bem. Agora vem a pergunta fatal. A leitura desse instrumento é uma leitura linear? Tá? O que é uma leitura linear? A leitura linear é onde exatamente os espaçamentos da resolução são exatamente os mesmos, né, de cada incremento de cada variável, né? Então, olhando para esse desenho aí, ele é um instrumento linear, sim ou não? Sim, linear sim, linear sim, joia. Um monte de gente. Tem alguém que acha que não é? Escreve os não aí. Tem o pessoal do sim, tem o pessoal do não. Sim, tá. Não tem ninguém do não? Tem uma observação. Kleberson, qual que seria a sua observação? Pode falar. Professor, é que normalmente se pede para usar a escala do manômetro entre 30% e 70% do uso dele. É 1/3, 2/3 da escala dele. Isso, certinho. Que é uma faixa que dá uma segurança maior, né? Certo. Então, o primeiro 1/3 e o último 1/3, normalmente tem uma falhazinha, né? Tem uma diferença. Tá, mas a minha pergunta é em relação ao instrumento e não à aplicação dele, tá, Kleber? Eu estou perguntando se esse instrumento, né, onde ele for ser utilizado, eu sei esse negócio dos 70% da escala para evitar exatamente os golpes do ponteiro, é uma coisa que eu vou comentar também na aula de pressão, certinho, mas eu estou perguntando assim, em relação ao instrumento, esse aí é linear ou não é linear? Essa é a grande pergunta. Aí teve Guilherme... Não parece não ser linear mesmo não, no restante. No começo o Gustavo falou e o Guilherme, não sei. Peraí, quem tá falando? Moisés. Moisés, o que você queria comentar, por favor? Não, acho que eu até falou, mas de 0 até 1 ali, parece ter a divisão corretinha ali, não dos 5 espaçamentos, não. Bom, tem um falou que pulou do 15 para o 12, que é o Geis, e aí? Mas do 15 para o 12 o espaçamento está correto, né? Ah, tá, então beleza, Geis, então esse negócio aí do 12 para o 15 aqui, o espaçamento está correto, ó. Agora tem esse comentário aí interessante, né, do Guilherme aí, ó, do 0 a 1 não parece. Perfeito? Então, pergunta, é linear ou não? O Cleps continua falando que é linear. Eu acho que é linear. Não é linear, gente, só por causa dessa bobagemzinha aí. Estou te falando isso na escrita, né, na prova, coisa assim. Tá? Linear é linear, gente. Tá? Acredito que essa bobagemzinha aqui fez o equipamento não ser linear. Tá? Acredite se quiser somente essa bobagem. Tá? Então, para que o instrumento seja totalmente linear, todas as divisões aqui elas têm que ser exatamente iguais. Por que eu quero comentar isso? Porque a gente vai ver instrumento de leitura quadrática. Eu acho que na internet, leitura quadrática. Mas ele pode ser linear em todo o seu range, né? Mas... a sua ligação está um pouco falha. Como é que é? Eu não entendi. Ele pode não ser linear em toda a leitura, mas a grande maioria, vamos lá, 99%, 98%, 90% dele. Mas 98%, os 2% aí quebrou. Estou falando assim, se fosse uma pergunta de prova. Porque
Porque o instrumento você não usa ele nas bordas, praticamente. O erro é maior. Não, eu entendi, sim, mas a pergunta é se o instrumento é linear. Ele não é linear, entendeu? Então você, mas eu utilizo. Então, se você utiliza na maior parte dele linear, tudo bem, sem problema nenhum. E na verdade não tem nenhum problema você usar um instrumento que não seja linear. O detalhe foi a pergunta: o instrumento é linear? Não, o instrumento não é. Então, o ponto de questão foi mais ou menos, né? Deixa eu utilizar aqui, né? Quadro. Tá? Então, assim, lógico, eu vou deixar de comprar um instrumento desse aqui, ele custa baratinho, só porque no início deu problema? Não, então mas ele não é linear. O quadrado de vazão, quer ver? Rato de vazão aqui já. Vazão é clássico, quer ver? Aqui, ó. Já achei o que eu queria aqui, ó. Beleza. Aí eu já. Hoje é realmente a internet é fantástico, né, cara? Ele já coloca tudo certinho e tal. Tá, deixa eu só voltar aqui a telinha aqui. Olha só, por exemplo. Existe instrumento que tem esse tipo de comportamento aqui, ó. Ele tem esse tipo de comportamento aqui. Então, o que acontece? Tá vendo aqui, ó? Aqui é de 0 até a parte 100%, tá vendo? Ó? E aqui é de 0 a 100 do incremento. Olha lá, ele faz uma barriga, ele não é uma reta. Tá vendo? Ó? Aquele não é linear. Isso aqui é muito comum em vazão. Tá vendo? Tem uns dispositivos de vazão que a gente vai discutir aqui. Ó. Isso aqui é muito normal em placa de orifício. Você tem ali venturímetro, tubo de Pitot. A leitura é quadrática. Entendeu? Ela não é uma leitura linear. Mas quer dizer que ela não vai ser utilizada? Pelo contrário, o negócio é extremamente em conta. Né? Por exemplo, a placa de orifício é uma chapa, praticamente. Uma chapa de aço inoxidável, você segue uma norma de construção dele lá, ele te dá um erro num 3%. 3% pra você colocar uma chapa, então o instrumento é bom pra caramba. Mas ele não é linear, ele tem uma função quadrática. Tem certos dispositivos, aí tá tendo na apostila, principalmente quando você quer achar temperatura e você vai utilizar, por exemplo, deixa eu pegar aqui a apostila, né? E você quer utilizar, por exemplo, volta um aqui. Você quer, por exemplo, só um pouquinho, cadê o negócio aqui? Uai. Só um pouquinho, gente, espera aí. Pronto, tá aqui. Não. Gente, a tela do cara sumiu aqui. Ué, eu vou fechar ele então. Apareceu. Você, por exemplo, você tem uns medição, por exemplo, de gás. Tá dando para ver a tela aí, gente? Né? Eu tô com 3 monitores aqui, mas... Tá dando para ver aí a apostila? Tá, né? Certinho? Tá. Então, por exemplo, aqui, ó. Quando você pega, por exemplo, aqui, alguns sensores de temperatura... Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos lá na frente na apostila, a gente volta depois. Quer ver, ó? Principalmente expansão de gás. Quer ver aqui, ó? Leitura. Aqui, ó. Olha lá. Leitura não é linear. Olha lá. Tá vendo, ó? Uma escala totalmente, digamos assim, maluca. Né? Tá meio quadrática aqui. Eu não sei que função é essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, nem tudo que a gente consegue observar vai produzir uma leitura linear, tá? Porém, o que acontece? Aquele caboclo que está lá na sala de controle, ele quer a leitura linear dele. Isso aí, ele não vai abrir mão disso, não. Ele fala assim, não, eu quero a minha leitura linear, eu não quero essa leitura esquisita vindo exatamente do jeito que veio aqui, não. Ó. Tá? Então, isso aí agora vocês vão começar a entender, mas é engraçado. Né? Esse cara que está aqui na sala de controle, ele quer ver a leitura bonitinha. Né? Quer ver uma reta, quer enxergar aqui o negócio do jeito mais simplório possível. Porém, deveras, todavia, às vezes os instrumentos que estão lá no campus,
está lá no campo, o que ele faz? Ele tem um comportamento não linear. E aí, o que você tem que fazer? Quando você utiliza, por exemplo, um software, né, de sistema supervisório, SDCD, igual o rapaz comentou aí da apresentação lá, o que o cara quer enxergar aqui na sala de controle é a leitura bonitinha. Com certeza. Então, por mais que a captação não siga a ordem linear, na sala de controle vai. E aí, o pessoal da manutenção fica tudo doido. Ó, eu trabalho de um jeito no campo, e na hora que eu vou na sala de controle, é de outra maneira. É realmente desse jeito mesmo. Tá? Bom, então aqui tem uns exemplos, e aí novamente a gente segue o aspecto em relação àqueles detalhes do erro humano, ó, tá vendo? Então, quando você tem uma leitura analógica, leitura de ponteiro, você pode ter o erro de paralaxe, ou você pode ter o erro de interpolação, ou você pode ter um erro nenhum. Mas quando você tem uma leitura digital, ó, todo mundo aqui está enxergando 750.6, isso não existe dúvida nenhuma, né? E aqui, quando eu estou lendo essa leitura exatamente analógica, um vai enxergar que é 81, 82, 83, 81,5, tal. Então, para a gente poder verificar. Mas, simplesmente, o objetivo do indicador é a variável que está sendo lida, capturada, ela apareça exatamente numa forma analógica ou numa forma digital. Beleza? Dúvidas aí, por favor? Comentários também, ninguém? Bom, então vamos continuar então. Em contrapartida, eu tenho agora um outro chamado registrador. Tá? Então, aí, registrador de temperatura, registrador de vazão. Então, eu vou fazer um comentário, né? Por exemplo, o indicador, ele pode ser colocado no campo ou na sala de controle. Tudo bem, hein, gente? O que eu estou fazendo aqui, ó, né? Eu posso ter indicador que está achando uma variável lá no campo. E eu posso ter ele na sala de controle. Tá? O registrador, aí eu pergunto para eles, como é que funciona esse ponto de extensão? Eu posso colocar registrador no campo? Escrevam aí, por favor, ou comentem. Teria utilidade, não teria. Como é que é, Guilherme? Oi? Se teria utilidade deixar o registrador no campo. Não teria utilidade deixar um registrador no campo. Tem por que deixar para coletar dados, professor. Então vamos voltar à pergunta. Né? Concentrem na pergunta. Pode, né? Então pode, né? Pode existir registrador no campo, sim ou não? Cleberson falou que sim. Antes, exemplos, por favor, então. Acho que é possível, mas não seria interessante, devido aos fatores. Então, quem é o valor do sim? Algum comentário, por favor? E aí? O Tarkov seria um registrador correto? Oh, legal, perfeito, né? Sismógrafo. Perfeito, entendi, tal, né? Campo é vago. Então tá, então quando o Clécio falou campo, então vamos imaginar o seguinte. Eu estou falando em processos industriais. Tá? Então, o detalhe do sismógrafo aí foi a primeira vez em 20 anos que alguém fez um comentário do sismógrafo, porque o sismógrafo realmente ele é um registrador e é usado no campo, né? Mas ele não é um ambiente industrial. Mas eu vou concordar com você que tão sismógrafo como exatamente aquele para achar o detalhe cardíaco, ele é de papel, mas isso não é indústria. Tá? Então vamos focalizar de novo a pergunta, se tem alguma lógica de utilizar um registrador na área industrial, né, lá onde está a poluição, está a vibração, e registrar. Então pergunta, existe registrador? Existe alguma situação, né, não faz sentido? Marco Antônio também falou que não faz sentido. Aí, tá. Bom, então, olha só, então vamos concentrar na pergunta. Gente, assim, eu acho que é porque eu fiz muita pergunta de concurso público, né? Eu já fiz várias provas de concurso público. E a gente faz as pegadinhas. Então, eu pergunto:
pode existir registrador no campo, sim ou não? Pronto, agora vocês colocam o escrito aí, sim ou não? Professor, depende do projetista, se ele quiser colocar, ninguém vai impedir, entendeu? Mas não faz sentido. Então tá legal, eu gostei do não faz sentido. E se eu falar para você que pode haver sentido? Aí você vai perguntar como? Seria o detalhe então, Cleber? A grande pergunta é essa, como? Bom, o registrador, gente, no início digamos, da instrumentação, ele era isso aí, ó, era um dispositivo feito, né, que tinha uma pena, tá? Tinha uma pena. Vou contar para vocês uma história agora, que vocês vão cair para trás. Essa aqui é a história, todo semestre eu conto, eu vou falar para vocês assim. Quando eu comecei a trabalhar com instrumentação lá na Cimento Porta do Itaú, eu tive um mentor, né, é um cara que me ajudou, né, imagina eu lá com 18, 19 anos de idade, lá acabei de formar lá do Cefet, lá da Amazonas, né, eu caí numa indústria de fábrica de cimento, fábrica de cal, né, mesmo procedimento de cimento, e o cara me explicou tudo, né, eu não fui um estagiário, digamos assim, jogado ao relento, não, ele parava, me explicava, todos os instrumentistas lá, eles chegavam e me explicavam as coisas funcionavam, mas teve um particular que ele me deu muita atenção, né, hoje, né, digamos que para mim foi uma coisa normal, né, hoje eu verifico que, tá, aí a gente estava lá na sala de controle, né, e tinha um registrador tipo esse aqui, quer ver, ó, tipo esse aqui, ó, esse aqui da Siemens aqui de baixo, aqui, ó, tá? Parecidíssimo com esse aqui. E o que acontece? Aqui embaixo tem um recipiente que você despeja a tinta, né? Então a tinta, ela é armazenada aqui, aí ela vai ser mais ou menos bombeada aqui, ela passa aqui por cima por uns dutozinhos aqui, né? Parece umas mangueirinhas bem fininhas, e cai na pena, e a pena começa a despejar essa tinta. Então, à medida que o ponteiro vai excitando com situações que acontecem lá no campus, lá no campo, né? Lá no meio do sistema do processo, o ponteiro é excitado para a esquerda, para a direita, e ele vai formando o desenho aqui, né? Aí esse instrumentista, né? Ele chegou e abriu, desmontou para mim nessa parte do painel. Eu vi isso funcionando na minha frente. E aí ele tentou limpar essa pena, né? Essa peninha lá, tal, com o instrumento que tinha lá, tentou dissolver a tinta lá, mas a pena não adianta. Não funcionava de jeito nenhum. Continuou, né? Ele chamava Maurício, inclusive, né? O Maurício chegou e falou assim: essa pena aqui foi desperdiçada. Aí ele falou assim: eu te faço um favor para mim. Vai lá na sala da manutenção da instrumentação, no armário tal, tem uma caixinha lá, pequenininha, desse tamanho, lá tem 3 penas, tá? Traz lá para mim, por favor. Aí sai eu, né? Todo hiperativo, né? Tal, sai chegando, sai correndo as escadas industriais lá da Cimento Porta do Itaú, né? A fábrica de cal lá. E eu vou correndo, chego lá no armário, todo animado, peguei isso aqui e tal. E aí eu volto correndo também, né? E aí, na hora que eu entro na sala de controle, o Maurício olha para mim com aquela cara assim de desaprovação total, né? Eu cheguei assim, falei assim, nossa, o que eu fiz de errado? Aí ele chegou, foi numa boa comigo, né? Ele chegou e falou assim: você foi correndo? Fui correndo e tal. Tá. Quando você voltou correndo também? Eu voltei correndo e tal. E com certeza essas penas saiu batendo de um lado para o outro, né? Porque na hora que ele veio lá, elas não estavam organizadinhas, estavam viradas assim. Eu falei, deve ter acontecido isso aqui e tal. Aí ele fez uma pergunta para mim, nunca mais eu esqueci na minha vida, né? Ele chegou e falou assim: ô Elber, você sabe quanto que custa essas 3 peninhas que tá aí na sua mão aí e tal, dentro da situação? Então, nos valores de hoje, eu gostaria que o pessoal falasse. Então, assim, gente, é simplesmente um dutozinho de cobre, tá? É um dutozinho de cobre que entra praticamente uma tinta e coloca na sua ponta, né? Quanto que custava essas 3? 50 mil, né? Então vamos lá. Outros aí colocando
3.500 cada. 2.000. 10 pau. Ok. Alguém acha que é mais, é menos? É vinha de graça, né? Você pode falar isso também. 15.000. Pois é, gente. Então, aqui, nesse desenho aqui, a pena, somente só a pena, né? Aquele conjunto de penas, parabéns pro Lucas aí, era o preço de um carro. Né? Na época, o carro popular era Fusquinha, ainda fabricava Fusquinha. Então, o Fusquinha hoje seria o carro 1.0 de hoje, daria o quê? Uns 45.000, mais ou menos. Na hora, caiu a ficha. Na hora eu caí a ficha e falei assim, gente, indústria, as coisas são muito caras. Tudo é caro em indústria. Sabe? Então, eu falei assim, gente, isso é uma pena. Né? Se 3 penas custam praticamente, né? Porque tipo, pagar importação, não necessariamente o valor daquele dutozinho de cobre custava aquilo. Mas você tinha importação, você tinha aquilo ali, a robustez, a precisão, 50.000. Eu cheguei, aí caiu a ficha, né? Que eu falei assim, gente, eu tô num outro mundo, né? E a gente tem que verificar essa situação, tá? Então, primeira coisa que eu posso falar para você, se tivesse estragado, seria mais uma pena. Seria uma pena, com certeza. Isso foi muito bom para mim, porque aí eu comecei a entender que aquele mundo teórico que eu tinha, ele tem uma realidade prática diferente, né? Então, tudo em indústria é caro. No último serviço que eu tive, quando eu trabalhei numa fundição, né, lá em Itaúna, chamava Intercast, né, que inclusive é o lugar mais louco do mundo para se trabalhar. Sem comentários, porque eu estou gravando aqui, não quero receber nenhum processo, não. Mas aí o que acontece? Estragou um transmissor foi transmissor de temperatura, né? Ele não estava dando aqueles 420 miliamperes, né? Aí eu fui mandar comprar aquilo, só vendia na Alemanha. Na época foi quase 20 mil reais, isso tem mais de 15 anos, entendeu? E assim, quando eu peguei esse transmissor, eu abri a injeção de plástico dele, ela tinha um amplificador operacional, que é o que eu dou aula hoje, 2 resistores, a situação foi assim, 20 mil isso aqui, cara? Eu falei assim, gente, então eu falei assim, não, dá vontade até de pegar o código desse amplificador operacional, que dá e entregar, o que é um amplificador operacional, foi só isso, mas era 20 mil reais para fazer aquilo ali, entendeu? Isso aconteceu, eu fiquei meio impressionado, tá? Então, coisa de indústria é muito caro. Mas agora vamos voltar ao detalhe da pergunta, né? Que o pessoal falou assim, ó, não teria fundamento, eu achei muito legal o Clepson ter falado, ó, o projetista é projetista, ele faz o que ele quiser. Tá, mas aí eu tô falando que existe uma lógica de colocar registrador no campo. Qual que seria? Na indústria, tá? Ambiente industrial. Ô, Elbert, Oi. eu quando saí do Senai, em 97, 96, 97, tem bastante tempo, eu fui trabalhar num laminador de encruamento, na Uzi Minas, na linha de tiras a frio. Uhum. E eu cheguei no grande reparo praticamente no grande reparo desse laminador. E antes, o laminador, logo atrás dele, mas não dentro da sala elétrica, ainda na parte ali de operação, a gente trocava, tipo esse tacógrafo aí, registrava a temperatura, mas era bem isolado, tinha uma tampinha bacaninha e tal. Uhum. Ainda tinha algumas coisas que eu me lembro que registrava e que normalmente era até função do operador trocar, de tempo em tempo, ele ia lá e trocava aquilo e entregava lá na sala da inspeção. Só que depois, por muito pouco tempo, né? Depois eles reformularam ele todo, aí automatizou todo, até uma turma de japoneses que fizeram na época. Uhum. Mas eu me lembro de ter visto alguns registradores, sim, principalmente pressão, sistema hidráulico, que tinha esses equipamentos antigos lá. Beleza, Cleves, concordo. Então vamos agora forçar mais a pergunta ainda, né? Então, a partir de hoje, 2020, teria lógica eu ainda ter sistemas de registro no campo, sim ou não? Então, olha só, o que se apresentou, muito legal. Obrigado, tá, viu, Cleverson? Eu tive um aluno que comentou que ele trabalhava no lugar que tinha uma caldeira
E essa caldeira tinha, é como se fosse um tacômetro, lá colocava pressão, né, via o ponteirinho, lá marcava, o cara tirava essas informações e passava para a expedição. Beleza, eu falei, eu trabalhei no lugar das pessoas. Não, tudo bem, isso aí eu entendi, né, não é a regra, mas você falou, eu acredito você, quem sou eu duvidar, né? E você acabou de falar, colocou outro detalhe aí também, sem problema nenhum. Mas agora vamos imaginar agora, 2020. Tem fundamento ou não? A grande pergunta de concurso público. Teria fundamento instalar sistemas de registro de variáveis no campo? Vamos lá. Se os dados podem se perder na transmissão, faz sentido estar no campo próximo ao equipamento. Interessante. Depende da característica do processo. Marcos Damasceno, o que você queria dizer? Depende da característica do processo. Só para a gente fluir aí, por favor. Você está falando que assim, um ambiente menos sujo pode, mais sujo pode, seria isso? É justamente isso, professor. Eu acho que, dependendo do ambiente muito agressivo, às vezes onde um equipamento eletrônico poderia ser facilmente danificado, às vezes seria interessante você ter um aparelho mais robusto, onde você não precisasse de uma precisão tão grande ali do dado que está sendo coletado. Beleza. Tá, ok. Obrigado, tá? Ótimo. Outro comentário, por favor? Bom, então, outro detalhe, não faz sentido, pois as variáveis podem ser captadas por sensores. Gustavo, não faz sentido, pois as variáveis podem ser capturadas por sensores. Sim, mas variável é uma coisa, o registrador, ele recebe de uma variável, né? O ponto em questão é que ele recebe da variável, ele não necessariamente, né, pega aqui da variável, que eu vou até olhar aqui, ó. Aqui, ó. Aí, tá vendo? Não. Aqui, o sensor está aqui. Então, a partir da aula semana que vem, a matéria modifica radicalmente. E eu vou falar para vocês que ela vai modificar para melhor, tá? A matéria. Porque a gente vai discutir muito sensor aqui e tal. Então, o que acontece? O sensor, ele percebe. Então, aí existe um condutor elétrico, né? Caso esteja a longa distância, tá, gente? Que vai lá, ó, esse tracejado aqui é um fio elétrico. Ele vai lá e marca no registrador. Isso aqui está marcando 15, é porque que captou alguma variável que vai produzir o comportamento 15, né? Dentro da situação. Então, não é necessariamente isso que foi abordado, não. Tá? Teve um comentário anterior aí, do Marcos. O Marcos, queria te dar um toque numa coisa assim, isso é normal, tá, gente? Pessoal, eu sou meio livre, às vezes falo uns negócios assim. Uma coisa que, já que você está querendo se tornar essa parte de engenheiro, ele tem um comentário, existe um verbo que o engenheiro não pode falar nunca. Né? E eu desculpa, às vezes eu falo isso aqui. Quem sabe que verbo é esse? Tem um verbo que o engenheiro não pode falar nunca, nunca. Quem sabe que verbo é esse? Eu acho. Exatamente. É impressionante. Deixa eu colocar aqui com um exemplo prático. Lá na NEMC tinha um fluxômetro que tinha que medir a vazão de água que passava dentro do fermental, dentro da coquilha. Eles tentaram automatizar isso o máximo, colocaram um medidor de vazão lá eletrônico, que mandava dado para um CLP, que conseguiria ver através lá do programa de computador. Mas não funcionava, porque derramava o metal, derramava do ferramental e queimava a fiação e queimava o pressestato, como que ele trabalhava bem próximo ao ferramental, variava a informação. Então, o que resolveu lá foi colocar um fluxômetro visual mesmo, controlador de processo, chegava lá e fazia a leitura de quanto de água estava passando na câmera daquele ferramental na hora e registrava. Beleza. Porque eu estou falando que o verbo...
Porque engenheiro, né, quando você entra, porque um dia, gente, só para falar uma boa, vocês vão estar trabalhando e vocês vão estar fazendo reuniões, e vocês vão estar fazendo reuniões com diretores. E reunião com o diretor repara os detalhes, tudo. Um grupinho difícil, né? Eu tô falando que assim, a pessoa fazendo engenharia, que a pessoa quer exatamente ter um salário maior. Isso é uma característica, vocês têm que ter, ué. Todo mundo dá esse favor. Mas é uma coisa que numa reunião, numa direção, você nunca pode usar o verbo achar. Se você usar o verbo achar, eles vão te metralhar, gente. Vocês podem ter certeza. Porque eu fui metralhado de vez em quando do verbo achar, né? Aí eu acho que isso que é melhor. O cara fala assim, você não tem que achar nada, você tem que resolver a situação. Perde credibilidade. Tá vendo? O Lucas está concordando. Você perde credibilidade. Você tem que falar sempre, eu acredito. Eu acredito que a melhor solução é aquilo ali. Você está querendo falar achar, mas você arranca o verbo achar e fala, eu acredito que a melhor solução é aquela ali. Pronto, acabou. Mas não usa o verbo achar. É um verbo horroroso para engenheiro. Então o engenheiro, ele deriva, ele calcula, manda embora, analisa coisa. Mas engenheiro não pode achar. Nunca ache. Eu acho que o problema está na correia. Não, eu acredito que o problema está na correia. Aí, bom, aí o cara acredita e tal. Se você está acreditando errado, certo, é outro ponto em questão. Mas esse verbo, tá, gente, eu estou conversando aqui numa boa com futuros engenheiros. Jogue ele fora de sua vida. Ô, verbozinho ruim esse negócio aí. Ô, Lucas, obrigado pelo comentário. Você deve ter passado por alguma coisa, já viu uma coisa aí e concorda com a credibilidade. Muitas vezes, tipo, lá quando eu trabalhava na Fiat, fazia os cálculos de cadeia de tolerância, a minha primeira reunião, passei muita vergonha, fui muito execrado lá, porque você fica nervoso, vai apresentar os dados, as pessoas começam a olhar para você assim, pô, os caras estão falando isso aí, mas é isso mesmo? E depois, para poder demonstrar que estava certo, tive que trabalhar muito, tipo, virar o jogo mesmo. E não é fácil, não, é muito difícil. E aí você concordou comigo o negócio do verbo achar, né? Bate como luva, né? Porque quando você fala, eu acho, os caras, pô, mas você tá aí para dar certeza, você não tá aí para achar nada. Obrigado, tá, Lucas? É porque alguns alunos aqui devem estar assim, esse cara tá dando uma aula muito doida, né? Ele dá aula de instrumentação, mas ele comenta assim, mas isso enriquece o assunto, tá, gente? Bom, vou responder definitivamente. Então, gente, ó, o único fundamento para você ter registro hoje no campus é se você salvasse ele numa memória eletrônica, né? Porque eu achei legal, o pessoal comentou os dados, pode se perder na transmissão. Pô, perfeito, correto, que o Cleves falou ali. Então, quando você tem informações que, por exemplo, o registrador hoje, digamos assim, na maneira de papel no campo, praticamente eu acredito que esteja extinto, né? Mas existe uma máquina tal. Não, tudo bem, tá, mas isso não é a regra. Tá? Albert, quanto a isso, na sua pergunta, eu fiquei com uma dúvida. Sim. Quando nós falamos aí dos componentes eletrônicos embarcados nesses instrumentos digitais aí que coletam esses dados, lógico, eles nos entregam dados com uma melhor precisão, com uma agilidade maior e todas as outras vantagens que nós conhecemos. Mas, igual o Marcos falou, dependendo do processo, foi um processo muito difícil, com muita intempérie envolvida, altas temperaturas, muita quantidade de particulado, poeira, né? A vulga aí, poeira, água, imersão em algum tipo de fluido. Eu não teria... Como que entra aí os instrumentos analógicos, né? Você falou da pena. Ainda assim compensa eu ter esse tipo de instrumento, se bem que eu posso ter esses sensores blindados também, né? Contra tudo isso que eu estou te falando. Ainda é usado, porque onde eu vou, pô, troquei esse por aquele, mas aí o analógico funciona melhor. Como que é visto isso? Eu fiquei com essa dúvida. Eu acho que o ponto em questão é toda uma coisa chamada IP, e é o IP do produto. Sim. Tá? Eu não sei se o pessoal sabe o que é IP, que é o índice de proteção, né? Existe uma escala, IP 65, 75, né? O pessoal procura aí na internet. Então, assim, tem equipamentos que eles têm que ter um determinado IP. Então, o IP aqui é 95. O que é IP 95? Eu não lembro, tá? Vocês vão me desculpar, tem muito tempo, eu não lembro. Então, o equipamento tendo determinado IP, aí já garante aquela situação, tá? O ponto que eu estou só comentando é o seguinte,
você colocar hoje um registrador a papel, ele praticamente não tem IP nenhum. O IP dele é zero, né? Certo. Então aí não tem lógica. Aí bateu com as coisas que o pessoal comentou aí, tudo certinho. Mas a pergunta, igual eu falei, a pergunta do concurso, você tem lógica colocar algum sistema registrador no campo? Tem, se for de memória de massa de computador. O cara colhe as informações e aí bateu com o que o Clécio falou, isso pode perder, mas na memória de massa ele armazena. E aí, uma vez por dia, ele vai lá e manda aquele banco de informações. O relatório, manda o relatório todinho. É como se fosse uma espécie de pontos de um Excel, né? Aham. E aí, quando chega lá, o software verifica, veio toda a informação. É igual que a gente faz troca de arquivo na internet, não é isso? Quando você está dando download, na hora que você terminou o download, vem uma informação lá do outro lado do mundo, fala assim, opa, o arquivo chegou todinho certinho. Então, isso garante a confiabilidade. Mas aí o que acontece, que a pergunta foi se tem lógica de sistemas de registro. Tá bom, gente? Tranquilo, né? Tá, então tem lógica, né? Tem. Tem Mas lógica. não é papel, né? Não é papel. Não papel, mas Isso. tem lógica. Tem lógico, registro de massa eletrônica, com certeza isso tem. Tá bom. Bom, gente, agora, forçando mais ainda a parte do registrador, o registrador é uma praga para todo mundo. Né? Por que é uma praga? Porque esse caboclo aí, gente, é o caboclo que vai marcar o horário que aconteceu o problema. Porque assim, o indicador, tá vendo? O que o indicador faz? Ele vai lá, né? Aqui, ó. Vamos voltar aqui para o indicador. Ele vai, marcou, desmarcou, marcou, desmarcou. O registro, não, ele vai gerar um documento. Então, ele vai gerar um documento do dia, da hora, do momento que aconteceu aquele determinado evento. Travou o quê? O áudio? Pessoal, todo mundo escreve aí. Travou o áudio aí, gente? Escreve para mim, por favor. Aqui tá ok. Aqui tá tranquilo. Tá. Então, beleza. Então, voltando. Então, esse caboclo aqui, gente, é o caboclo que pode te derrubar. Entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado, né? Marcos, então, desce no seu computador aí, dá uma verificada, tá? A pessoa parece estar ok, tá, Marcos? Então, esse cara aqui é o cara que analisa o evento da ocorrência, tá? E é esse evento que você pode, quando você virar o futuro gerente de manutenção, se Deus quiser a situação, ele que vai falar se houve a intervenção rápida ou demorada do que tinha que fazer no processo. Tá? Ele é o cara que pode te derrubar e, logicamente, que também você vai utilizá-lo também como informação de quem é que tomou a ação da situação ou não. Tá? Então, o registrador, ele é um cara perigoso. Você tem que trabalhar ele a seu favor, nunca, logicamente, contra você. Tá beleza? Então, tome cuidado que hoje, agora, tudo está interligado exatamente à internet, através da placa Ethernet, os caras têm acesso à informação de tudo e lá fica registrado. Então, aquela época assim que eu faço a coisa e ninguém está sabendo, isso acabou. A indústria hoje não sobrevive mais desse jeito. Ela funciona exatamente entendendo a dificuldade, tentando desenvolver isso. Isso foi evoluído principalmente por causa da engenharia de produção. Né? Engenharia de produção nada mais nada menos você querer produzir mais, tentando diminuir a parte dos recursos para você ter uma produtividade das coisas. Tá? Então, isso é uma tendência, não tem como evitar isso. Tá bom? Bom, terminamos o registrador. Vamos agora para um outro cara aqui. Alguma dúvida? Pode continuar então, gente? Alguém tem algum comentário aí, por favor? Que eu queria passar um outro caboclo aqui, ó. Ô, professor. Oi, pode falar, cara. Eu lembrei de uma situação aqui que na área industrial, não deixa de ser, e a gente usa pra caramba o registrador para coletar essas informações de ruído, por exemplo. É tudo no campo, o instrumento fica no campo, quantidade de particulado e tal, e é um registrador, né? Tem essas inspeções e fica lá, diretamente junto lá da operação, né? Memória de massa? Memória eletrônica ou é papel? Memória de massa, né? É eletrônico.
Ah, perfeito. É igual eu falei, tem fundamento, sim. O eletrônico, sim, de papel, eu acredito que está totalmente desuso ou quase totalmente eliminado, né? Eu não vou falar que eliminou, porque de repente tem uma empresa lá, Xing Ling lá, que faz aí, eu vou passar vergonha, né? Mas praticamente está eliminado certinho. Ok. Então agora a gente tem um outro caboclo que também pode estar na sala de controle, que chama controlador. Tá vendo? Então, todas as informações que saem de sensor aqui, gente, nesse tracejado aqui, ele é um condutor elétrico. Tá vendo? É um condutor elétrico. E aí, esse cara aqui é um cara mais ou menos inteligente. Tá? Esse cara, ele tem capacidade de decisão. Não é porque ele é inteligente, porque ele tem um neurônio, não. É porque ele é um circuito eletrônico, né? E hoje, praticamente, ele é microcontrolado, né? Eu acho que o pessoal já ouviu falar muito no tal de Arduino aí e tal, mas logicamente não é um Arduino, ele é muito mais sofisticado isso aqui. Tá? Mas ele tem uma coisa chamada eletrônica embarcada, né? É uma matéria que particularmente eu leciono também, que chama sistemas embarcados. Então, o que ele tem hoje, em relação a anteriormente, que hoje você pode fazer uma espécie de um programa, uma tomada de decisão, e aí o valor que entra na informação dele, ele verifica se é maior ou menor e toma uma atitude na saída. Então, imagina então o seguinte, que esse range, né, capítulo 1, o range aqui seja de 0 a 10 litros por segundo. E o escoamento desse hipotético combustível aqui, que eu estou imaginando aqui, ele seria bom se ficasse nos 6 litros por segundo. Tá? Então, se eu tenho um range de 0 a 10, e eu estou falando que ele é de 6 litros é o ideal, esse valor ideal chama-se set point, aqui, ó, SP, ó, é o set point. É o valor que eu quero que fique próximo aos 6. É o que acontece na geladeira, mais ou menos. Na geladeira você vai lá, você regula para verão, para inverno e tal. Você quer que a temperatura exatamente do alimento lá fique lá nos 5 graus, nos 10 graus lá. Então, o que você estava ajustando quando você gira aquele knob, né, que fica ali porta a porta ali, ou no caso, quem tiver uma geladeira mais sofisticada, você tem aqui botãozinho lá, ó, que tem 5 posições. Você está mexendo no set point da variável. Na caso da geladeira, a temperatura. No caso desse processo industrial, da vazão. Então, praticamente tudo tem set point. Tá? É o ponto de ajuste, é o ponto desejável do processo. Se nesse caso aqui de um range de 0 a 10, o meu set point é 6, e a minha variável capturou, percebeu, né, o valor 5, esse valor 5 ele é transmitido. Aí ele vai lá, segue quilômetros, lá, metros, vai surgir o valor 5 no indicador. Né, o registrador vai marcar o valor 5, vai subir, vai diminuir, né, vai ficar aquele detalhe de registro. E o controlador vai entrar aqui com o valor de corrente, tá, gente? Que seria o valor que bateria aqui no caso do 5, tá? Esse sinal é um sinal de instrumentação, eu estou comentando a instrumentação clássica, tá? Quando você joga rede, fibra ótica, já é outra coisa, mas na instrumentação clássica, se o range aqui é de 0 a 10 litros por segundo, o 0 seria 4 miliamperes. E o valor de 10 seria 20 miliamperes. Então, entre 4 miliamperes e 20 miliamperes, o valor de 60% da escala lá, ele seria enviado lá para o controlador. Isso daria mais ou menos uns 14 miliamperes. No que entra esses 14 miliamperes, o controlador fala assim, opa, eu estou esperando vir 14, veio, na verdade, foi 12, que é o 5. Então, sai um sinal de corrente, depois eu vou ensinar para vocês como é que eletrônica, como é que existe um equipamento que chama conversor eletropneumático, né? Como é que ele converte um sinal de corrente dentro de um range e transforma em ar comprimido dentro de outro range. Eu vou mostrar como é que isso acontece. E aí, nesse caso aqui, ó, ele mandaria essa válvula aqui, por exemplo, né, esses dois risquinhos aqui, ó, é sinal pneumático, é sinal de ar comprimido, ele está empurrando esse atuador, né? Esse atuador aqui é como se fosse um diafragma, né? Ele vai lá e empurra, e essa haste aqui que atravessa a válvula, que chama castelo, ela vai lá e tampa a passagem da válvula. Então, se aqui está vindo 5, ele manda gerar menos ar comprimido. Menos ar comprimido aqui, essa haste vai subir. Ela subir, ela vai deixar passar mais fluido aqui. Então, esse fluido que vai escoar aqui, pulou de 5, foi lá para o 7, ou foi lá para o 6,5. Né? Deu um saltozinho lá, foi lá para o 6,5. Então, o sensor capta o 6, o transmissor envia o 6, o indicador pula o ponteiro lá e marca o 6, ou ele puxa o dígito
e vai lá para o número 6, ele registra, né, sobe um pouquinho com 5, 6, 6,5 e tal, mas o set point fala assim, opa, eu quero 6, eu vi 6,5, então, na verdade, é uma situação contrária, ele vai mandar um sinal elétrico, que vai injetar um determinado sinal, que vai fazer o ar comprimido ficar mais forte. Ele fica mais forte e vai lá e joga um pouquinho em cima desse diafragma, desse atuador aqui, ó. E aí, fecha, aí o sistema acomoda. Isso que seria controle, tá? Que a gente está querendo verificar, tá bom? Então, aqui no caso do controlador, né? Não é que ele tem uma inteligência, ele tem uma capacidade de exatamente ler uma variável que é de corrente, que tem um comportamento da variável física. E aí ele faz essa conta matemática e envia para a saída o controle que você deseja, tá? Isso aqui seria um exemplo de um controlador que é colocado na sala de controle. Essa empresa Smart aqui é uma das empresas mais importantes que existe no Brasil, totalmente nacional, que desenvolve esse tipo de equipamento, tá? O pessoal da engenharia de controle de automação, eles aprendem exatamente como gerar... Existem 3 variáveis que você joga aqui dentro do controlador para ele ter um determinado tipo de comportamento, tá? E é isso que o pessoal da engenharia de controle de automação aprende, né? Um ajuste chamado proporcional, outro chamado ajuste integral, outro ajuste derivativo. Então, eles pegam um comportamento de um processo, e é o PID, perfeitamente, Marconi. É o sinal PID, proporcional integral derivativo. Então, eles modelam aquilo, uma coisa física, e transformam aquilo numa modelagem matemática, tá? E nessa modelagem matemática é inserido esses valores e aí o sistema corrige, tá? Então, praticamente, o engenheiro de processo, o engenheiro mecânico, o engenheiro metalurgista, o engenheiro de produção fala, opa, para mim produzir o aço tal, eu tenho que ter isso aqui. E aí existe um modelamento desse processo que o engenheiro de automação e controle, ele descobre esses determinados valores e insere ele dentro do aparelho lá e automaticamente o aparelho gera esse controle, tá? Porque uma coisa é você controlar um forno de 3x3, outra coisa é você controlar um forno de 15x15, né? A massa é maior, o tempo de aquecimento é outro, então existem umas variações que você digita e coloca aqui, né? Perfeitamente, pessoal, como o Marcão colocou o sinal PID, isso é o sinal proporcional integral derivativo, tá? Que é um sinal que o pessoal lá da automação, né? Eu estudei pouco isso, né? Eu sou engenheiro eletricista com ênfase eletrônica. O pessoal da automação mesmo, eles estudam isso com um desempenho muito maior, que é o objetivo do curso deles lá que eles estão fazendo. Comentários, por favor. E o interessante, só para finalizar aqui, o controlador, ele é um instrumento que você tem um botãozinho para ajustar, né? Você incrementa, decrementa, ajusta, tal, né? Ele tem esse poder, tá? Uma coisa que os outros não têm. Comentários, por favor? Me lembra um PLC. Pois é, o PLC, o PLC ele tem entradas de várias variáveis, né? Ele toma uma decisão, perfeito. Agora, para comentar, Lucas, o PLC ele pode fazer um papel de controlador. Pode sim. Você pode. Outro dia eu estava antes da pandemia aí, né? Lá no Senai, estávamos instrumentando mesmo, na aula de instrumentação lá, um tanque para encher num determinado nível. Aí usamos o PLC lá para detectar esse nível e fazer uma decisão, perfeitamente. Então, não, o PLC pode trabalhar com controlador. É lógico que ele não vai ter, assim, tanta inserção de variáveis complexas quanto um dispositivo próprio controlador. Tá? Então, por exemplo, assim, o nível é on-off. Encheu, abasteceu, né, tal. Mas porque lá é bem didático, né, Albert? Era só para ver que ele tem essa capacidade. Mas mesmo na prática, por exemplo, o nível.
A variável nível é uma variável extremamente lenta. Não tem lógica você ter um controlador de nível de um equipamento robusto aqui da SMAR. Isso aqui é para pegar praticamente pressão e vazão, porque aquela reação química que eu mostrei para vocês, que é uma vazão mássica, ela tem que ter uma resposta extremamente rápida. O nível é uma variável extremamente lenta. Então não teria lógica, sabe? Então, porque o objetivo do controlador, gente, ele tem um comportamento humano. Não é que ele vai substituir o ser humano, não. É porque o ser humano, ele é danado. Olha só. O ser humano tá andando lá com o carro. Não é que ele encontra uma subida, psicologicamente, ele já pisa no acelerador para incrementar o ângulo de subida da rua. Então, se a gente quer um processo industrial que antigamente você tinha um ser humano lá no volante girando para a esquerda para a direita, você tem que ter equipamentos que conseguem ter o comportamento humano. Então, o comportamento humano ele é um comportamento PID praticamente instantâneo. Nós somos seres proporcionais, integrais, derivativos instantaneamente. Teve então, que eu vi na mineração, que é o chamado válvula guilhotina, né? Sim. A correia transportadora ela tem que trabalhar com um determinado nível de carga, o peso, uma determinada carga, uma quantidade de carga. E aí, as válvulas guilhotinas antigas, o cara acionava com um volante manualmente. Exato. Muito pesado. E aquilo demorava, é o que você falou, precisa de uma resposta rápida, porque se eu jogo muito peso na minha correia transportadora, eu arrebento com a correia, com o meu acionamento do transportador, que vai lá no motor elétrico, no redutor de velocidade, por aí vai. Aí a Bosch, na época, ela desenvolveu uma válvula guilhotina hidráulica e tinha sensores, né, que detectavam numa célula de carga esse peso excessivo na correia, ela ia lá, fechava o fluxo e funcionava perfeitamente. Legal. Perfeito. Continuando aqui. Então, aqui estão outros exemplos de controladores, né? Aqui está mais antigos. Tem o digital. O digital ninguém questiona, né? Incrementou, decrementou e incrementou, é tranquilo. Chegou o valor, salva e pronto, tá? Mas igual eu falei, o controlador que a gente está falando aqui é um dispositivo muito inteligente, tá? E o PLC ele consegue fazer até um certo nível. Não estou falando que não existe PLC que não consegue subtrair, consegue. Mas o normal mesmo seria um dispositivo próprio para uma situação. Comentários, por favor? Never? Ok, obrigado. Tá, então vamos agora passar para o último dispositivo, né? É o totalizador. Então, vamos lá, sessão de perguntas do Elbert de novo. Vamos lá. Então. Pessoal, vocês escrevem do mesmo jeito? Sim, não, tudo bom. A gente aprendeu o indicador, registrador, controlador. O totalizador também é um instrumento, né? Aqui, ó, ele, tá vendo? Ele fica na sala de controle e também pode ficar no campo, tá? Então, assim, o indicador pode ficar no campo, pode ficar na sala de controle. O registrador só fica normalmente de memória de massa no campo. Na sala de controle pode ser o de massa ou pode ser o de papel. Já no caso do controlador, tem controlador no campo? Pode ficar controlador no campo. Não tem problema nenhum, não. E pode ter controlador na sala de controle? Também pode, sem problema nenhum. O totalizador é a mesma coisa, pode ser no campo ou na sala de controle. Então agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Nós vamos estudar as 4 variáveis básicas, né? Então, a gente tem a variável, por exemplo, pressão. Então, existe indicador de pressão. Existe registrador de pressão. Existe registrador de pressão. Pergunta, existe totalizador de pressão? Sim ou não? Escrevam aí. Uai. Caiu a linha aqui? Eu tô na jogada ou não? Como é que é? O pessoal está pensando.
Não, pode escrever aí no chat aí, por favor, gente. Então, assim, existe indicador de pressão? Sim. Manômetro seria um exemplo desse detalhe. Ou na sala de controle, um indicador normal. Totalizador, coisa. Então, André Couto falou que pode existir um totalizador de pressão. R. Lucas falou, não conheço. Então, a pergunta é, sim ou não? Ou melhor, tem fundamento ou não tem fundamento? Então, vamos também jogar esse aspecto também. Então, vou... Marcos, acho que não. Então, vamos colocar mais fogo na fogueira. Eu tenho indicador de temperatura. Eu tenho registrador de temperatura. Eu tenho controlador de temperatura. Existe ou tem fundamento totalizador de temperatura? Sim ou não? Gostei do pessoal. O Guilherme colocou, acho que não. O Guilherme vai trocar o acho e vai colocar o porque o Cleves colocou, acredito que não, né? Então, assim, acredito que não. Apesar tá aprende rápido, né? Tranquilo, é jóia. Totalizador de pressão em processos que podem trabalhar em determinada pressão de... tá. Deixa eu ver aqui. Então, ó, vou tacar fogo mais uma vez. Existe indicador de nível. Existe registrador de nível. Existe controlador de nível. Pergunta, existe totalizador de nível? Acho que o totalizador está relacionado com fluxo, seja de corrente elétrica, quantidade de peças por minuto. Ó, Marcos já está aí, ó. Existe totalizador. Existe totalizador para qualquer variável, se ele obtiver várias fontes. Tá. Olha o acho aí. É ótimo, né, gente? Olha o acho aí. Então tá bom. Então vamos lá. Eu perguntei pressão, eu perguntei temperatura e nível. Então agora vocês estão lendo, está escrito aí na frente de vocês, totalizador de vazão. Então pergunta, por que existe totalizador de vazão? E agora, para decepção dos outros, não existe totalizador dos anteriores. Não tem fundamento totalizador de pressão, não tem fundamento totalizador de nível e nem de temperatura, mas tem de vazão. Por quê? Agora, vocês têm que saber isso porque eu gastei uma aula de variáveis com vocês. Né? Soma dos valores parciais dessa grandeza? Não, não, não. Na minha aula, olha só, tem eu cheguei, é uma aula que eu estava explicando para vocês, sistema internacional e sistema inglês. Aí eu fiquei, ó, me dá uma sugestão de uma variável, papapá. Me dá uma sugestão. Aí o pessoal entendeu o sistema internacional e o sistema inglês, mas também tinha para poder futuramente explicar para vocês. Muito bem, Moisés, pois todos eles estão relacionados ao tempo. Exatamente, acabou essa explicação. Então, vazão é litro por segundo. Qualquer variável que tiver segundo no denominador, ela é totalizável. Caso contrário, isso não tem fundamento. Então, vamos explicar o porquê também. Perfeitamente, é isso aí. Ó. Então, gente, vamos imaginar que esse processo aqui fosse, em vez de vazão, fosse pressão. Eu quero achar a pressão e ele indicar aqui na sala de controle e tal. Então, o range é de 0 a 10 PSI. E o meu set point é 6 PSI. Não tem problema nenhum, não. Se isso for verdade, o sistema, aprendi com o Bruno. Ah, joia, tudo bem. Então, o que acontece? Quando você coloca aqui exatamente 6 PSI, o transmissor mandou 6, o indicador foi lá e marcou aqui, ó, aqui é 0 aqui embaixo, né? E 10 lá em cima. É o range que ele apresenta aqui. Se você colocar um totalizador de pressão, né? O totalizador vai marcar
se tiver aqui, no caso, pegando 6, né, ele vai marcar aqui 6. O registrador vai marcar o 6, tá? E o controlador vai perceber o 6 e vai tomar ação, atenção. Um segundo depois, o que vai acontecer? O indicador vai marcar 6. O registrador vai continuar na linha reta marcando 6. O controlador vai marcar, vai fazer alguma coisa ou não dentro da necessidade. O que vai acontecer com o totalizador um segundo depois? O que vai acontecer com o totalizador depois de um segundo? Né? Ele leu primeiro 6. Depois de um segundo vai marcar 6 de novo ou não? Girar um dígito? Então vamos melhorar o conceito de totalizador. Então vamos ver aqui. Ó. Gente, totalizador é o dispositivo seguinte. Ele está zerado aqui. Aí, você pode colocar tipo um sensor de barreira óptico, né? Você pode colocar uma chavinha e ele começa a incrementar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, à medida que ele recebe um pulso da sua parte de trás aqui, ó, tá vendo? Aqui tá mostrando um outro tipo de totalizador de valor. À medida que vai recebendo um pulso aqui na parte de trás, ele incrementa. 1, 2, 3, 4, 5. Ele pode ser aditivo ou pode ser subtrativo, mas ele não indica. Ele incrementa, né? Então, por exemplo, existe totalizador de prego. Né? Você falar que é mais fácil vender o prego por peso. Mas assim, você pode totalizar boneca. Ó, você tem uma linha de produção lá, está produzindo uma determinada quantidade de bonecas lá. Então, ó, contou 30 bonecas por hora. Né? Existe a variável boneca por hora? Não existe. Existe um produto por unidade de tempo. Mas você totaliza. O totalizador, gente, ele é o final. É o que o engenheiro de produção e que a diretoria quer. Quanto que produziu. Então, no caso aqui da pressão... Então, olha só. Então, no caso da pressão aqui, se o range é de 0 a 10... e ele for marcar 6, aqui marcou 6. O totalizador pegou 6. O registrador marca o 6 e o controlador 6. Um segundo depois, aqui vai para 12. Mas não é por segundo? O totalizador ele incrementa. Então, de repente, vai lá, pum, dá um pulso, ele vai lá e pega 12. Passou mais um tempo depois, vai de 18, 24. Então, 30. Para que eu quero o incremento da pressão? Não serve para nada. Isso é totalmente diferente. Tiver escoando aqui, por exemplo, vazão. Eu tenho aqui de 0 a 10 litros por segundo. Então, se aqui estiver passando 6 litros por segundo, ele indicou 6. Está registrando 6 ao longo do dia, dentro do minuto, dentro da hora. E o controlador fala, é 6 ou 6. Mas esse caboclo aqui, ele está 6, 12, 18, 24, 30, 36. O que está totalizando aqui? A quantidade de fluido que escoou. Se aqui está fluindo 6 litros por segundo, é que passou aqui em 5 segundos 30 litros. Então, você totaliza a variável que ela é dividida por segundo. Perfeito, gente? Melhorou aí? Ah, a Júlia gostou aí, ó, tá vendo? Né? Então... Professor, Oi, pode falar. Mas no caso da vazão, por exemplo, se ela variar a vazão num determinado tempo, que ele teria que incrementar um dígito, como é que vai funcionar? Eu entendi, né? Se a vazão aqui fosse, por exemplo, de um gás, né, que pode comprimir, etc. Bom, aí cabe ao sensor, tá? Cabe ao transmissor mandar a informação correta. Tá? O processo, se ele é comprimível ou não comprimível, o sensor ele tem que mandar a informação correta dentro dessa situação, o transmissor, ou você vai ter que arrumar um sistema de medição correto. Tá? Eu entendi o que você falou, mas assim, no caso da instrumentação, se está marcando a parte do indicador aqui, né, se houve essa variação, realmente mexer com gás é complicado. O fluido líquido é mais fácil. Tá? Mas, logicamente, tem a questão de turbulência, né? Vazão, que você passa 90 graus, tudo bem. Mas eu estou imaginando aqui,
para tentar facilitar, para explicar a variável, é que se aqui a gente imagina que o sistema está bonitinho, contínuo, indicador está marcando sempre 6. Esse cara que está pegando 6, esse que está enxergando 6. Agora esse cara está incrementando, ó, 6, 12, 18. Isso não tem fundamento. Para que no final do dia eu vou querer saber o número, sei lá, 200.318? PSI incrementado. Não tem fundamento, isso não serve para nada. Agora, quando você está passando uma vazão, opa, aí o cara fala assim, opa, eu gastei 30 litros de combustível para me produzir aquela queima. Ah, então isso aqui vai lá no departamento da logística, isso vai lá para a diretoria e fala, opa, vocês estão gastando produto demais. Então, o totalizador, ele é fatal para a produção. A diretoria adora o totalizador. Nossa, eles querem isso toda hora. Inclusive, a gente pode até analisar bem aqui, ó, estou voltando aqui nas telas que eu tenho aqui, a gente tem um sistema supervisório e ele totaliza. Ah, esse aqui da Castrolanda, tá vendo? Isso aqui é uma balança. Então vem lá uma pá que pegou uma quantidade de arroz, jogou aqui na balança. Aí essa balança aqui foi e marcou lá, sei lá, 1.200 quilos de arroz. Então o que ele faz? Ele vai totalizando isso ao longo do dia, ó, 1.200, mais 1.200, mais 1.200, eu tenho ali uma produção média de X quilos de arroz por dia. Por quê? Porque isso foi totalizado. Então a balança, ela tem uma função de pegar de peso, mas ela também pode incrementar o totalizador também. Você pode ter certeza. Nossa, isso é fatal que a gente está verificando aqui. Ela ajuda a incrementar. Voltando aqui. Opa, onde é que está você? Ah, então aqui, ó. Eu tenho aqui um totalizador. Tá vendo? Ó? E nesse caso aqui, ele consegue, tá vendo? Ó, pegar até 5.000 pulsos por segundo. Né? Um equipamento, tá bom usar esse cara aqui. Para que precisa de contar 5.000 por segundo? Não sei o que é. Tá? Né? Essa saída NP, que tem a ver com o transistor, né? Ela consegue chavear isso aqui, ó. Então, ela pega desde 30, né? 30 pulsos por segundo, né? 30 peças, não sei o que, até contar 5.000 por segundo. É coisa pra caramba, tá? E, aqui tem uma coisa, às vezes eu gosto de desviar, eu gosto muito desse filme de ficção científica, né? Do robô, né? Da exterminação do mundo, mas o cara que fez o roteiro do filme, ele não sabe algumas coisas de eletrônica, né? Aí o pessoal vê o filme e acha que aquilo é verdade, entendeu? Gente, só fazer um comentário meio esquisito aqui, depois a gente pode discutir isso aqui, tá? O pendrive que você tem aí, né, que você está ali salvando os arquivos, as suas fotos ali, eu vou falar para você uma coisa, né? Se você ficar sem energizar um pendrive por 30 anos, você vai perder todas as informações dentro dele. Toda vez que você pega um pendrive e você espeta ele no computador, o computador vai lá e carrega um capacitorzinho tem dentro dele lá. É mais ou menos desse jeito, tá? O pessoal acha que existe um capacitor, é como se fosse desse detalhe. Então ele armazena, né, ele carrega, digamos, esse capacitor segura lá suas fotos, o seu currículo vitae, a sua música MP3 e tal. Então, na hora que você tira ele do computador ligado, esse capacitor começa a gastar carga, uma carga, 2 cargas, para tentar segurar aquelas informações, né? E esse tempo de descarga dele dura 30, 40 anos. Então, se você não chegar a espetar de novo, você pode perder suas informações. Tá legal? Então, é por isso que ele está falando que ó, a memória é por onde 100 anos. Depois, Marco, depois eu te conto para você o CD, né? Eu posso até passar agora, para a pessoa estar interessada. Assim, teve um amigo meu, coitado, ele não sabia, né? Ele chegou, foi na década de 90, lá o pessoal tava vendendo CD pra caramba, beleza, aí o cara comprou um scanner, e escaneava a foto, e salvou todas as fotos dele lá, uma galera de CD, né, comprou CD bom, né, CD da Sony, tudo certinho e tal, guardou aquilo ali, falou, quando tiver meus netos eu vou mostrar as fotos, tudo certinho e tal. Ainda bem que ele não jogou fora as fotos de verdade, né, se tivesse feito aí tinha acabado com a vida do cara, né. Mas aí ele foi pegar o CD
e colocou no drive lá, o CD não lia, ou tinha dificuldade de ler. Aí ele ficou puto pra caramba e tal. E o negócio tava bem guardado. Falou, tipo, por que isso aconteceu? Eu guardei no armário e não sei o quê. Eu falei pra ele, cara, só não te falaram uma coisa, né? Na hora que você comprou o CD. A pressão atmosférica, ela tá em cima do CD lá, ó. E ela vai produzir umas minúsculas trincos dentro da superfície de gravação dele. Acredite se quiser. Mas ninguém falou isso. Mas ninguém ia falar que o CD estraga depois de 15, 20 anos. Ninguém ia falar isso. Ninguém fala, na verdade. Mas né, o injetado da fábrica suporta muito mais tempo, com certeza, né? Mas aquele CD virgem que você comprava na loja lá, que foi uma febre, né? Todo mundo gravando música lá, e tal. O negócio ali não passa de 20 anos, não. Não passa mesmo. Porque, ainda mais os mal feitos, que era aqueles baratinhos mesmo lá, então o que acontece? A pressão atmosférica ia lá e produzia minúsculas trincas dentro, que você não via, mas a leitura não conseguia chegar, então você perdia todas as informações. A mesma coisa vale para o pessoal que é mais velho aqui, que já viu fita cassete. Tudo bem, pessoal da fita cassete aí, pode continuar? O pessoal sabe que eu estou falando que é uma fita cassete? O fita cassete é a mesma coisa. Acho que o pessoal não contou isso para você. Mas se você deixar a fita cassete parada lá no armário, ela vai perder a gravação. Por que ela vai perder a gravação? Quem seria capaz de falar? Por que uma fita cassete perderia? Porque os filmes antigos perdem qualidade. E tem a ver com exatamente os filmes de VHS, né? Perdem a qualidade. Mas por que você perderia o áudio? A fita VHS lá também? Por quê? Por quê? Vou fazer um teste com os da minha mãe. Por que vai diminuir? Vai perder? Quem seria capaz de falar para mim? Por que as fitas VHS, né? Se alguém deixou desde a década de 80 uma parada e hoje, coisa assim, com certeza tem quase imagem. Não, deve ter, mas não tá com aquela imagem legal. Nem que vai perder a imagem, não. Vai começar a embaçar o trem. Por que vai dar isso aqui? Alguém sabe falar? Não é uma coisa tão básica. Elas são magnéticas. Tá, mas por que o magnetismo dela tá perdendo? Né? Quem seria capaz de falar para mim? Gente, é uma coisa tão básica, quando você olha, você fala assim, gente, é mesmo, cara. Por que perde? Tem a ver com aquele campo magnético lá que mexe a bússola? Exatamente! O campo magnético da Terra está desmagnetizando. Se o campo magnético é capaz de virar uma agulha para marcar o ponto norte, se você deixar a fita parada, o campo magnético está indo lá, toda hora jogando nele. Ó. Pode ser fraquinho, mas ao longo de vários anos, ele enverga o negócio, cara. E é exatamente o que está acontecendo. Ele começa a atrapalhar a gravação original. Né? Então, quem tinha videolocadora, o cara não sabia isso, mas o cara que eu acho que vendeu a fita, o locador não vai durar 20 anos, então, problema de quem comprar esse negócio aqui. O negócio é gerar receita. Isso com certeza aconteceu. Tá? Mas o USB é sério, gente. Vocês tomam cuidado aí. Vai lá todo ano, lá dá uma carregadinha, digamos assim, né? Vai lá dar uma carregada, senão perde a informação lá. Então, gente, finalizando então a matéria, né, tá aqui a parte do totalizador. Então, o totalizador, gente, ele vai incrementar peça, produto. Se for pegar variável, qualquer variável que possui na sua unidade o segundo, unidade de tempo embaixo. Igual, por exemplo, o medidor de energia elétrica, ele é um totalizador também, né? Porque ele fica incrementando o seu consumo lá, ó. Tá vendo? Então, a energia é joule por segundo. Então, por isso que chama medidor de energia elétrica. Tá certo? E coloca lá quilowatt-hora, mas é porque, na verdade, o hora, contando um segundo lá, vira energia. Tá certo? Que seria esse aspecto aí também. Então, variáveis que são medidas junto com a unidade de tempo são totalizáveis, com certeza. Tá? Aqui está outro. Essa empresa qual é uma empresa muito famosa no Brasil, né? E aí ela totaliza os valores, está aqui, ó, tá vendo? Ó, né, que você pode verificar, tem o botão de reset aqui e tal. Isso aqui pode ficar na sala de controle ou pode ficar no campo. Né? E se tiver uma ligação digital, isso aqui já cai na mão lá dos caras lá de cima, assim, opa,
Por que não produziu o que tinha que ter feito por dia? Né? Voltando lá, o caso lá, por exemplo, lá da cervejaria lá, né? Por que não produziu 10 mil hectolitros por turno de cerveja aqui, na Ambev? Entendeu? Tá aí, é verificado exatamente por causa de um totalizador. Pessoal, aqui, ó, aqui tá mostrando, sabe, na Castrolando, uma tela, tá vendo? Ó, foi incrementado. Ó, pegou uma pá, deu quase 5 toneladas de arroz. Pegou outra pá, deu 14 aí. Foi totalizando, ó. Né? Mesmo que o valor seja incremental unitário, ele pode ser também fracionado, também pode estar no mundo dos números reais, né? Então aqui produziu, ó, sei lá, uma produção média de 1.200 quilos por hora de arroz lá, não sei como é que eles têm lá. Então tá aí mostrando que você pode fazer o esquema aí. Tudo bem, gente? Algum comentário? Porque eu já me dou, estou satisfeito, né? A gente já passou. Inclusive, essas aulas aqui estão sempre passando o tempo. Eu agradeço o prestígio também de todo mundo aí certinho. A gente vai discutindo, tal. Semana que vem, a matéria vai mudar radicalmente. A gente vai começar a estudar sensor mesmo, o comportamento dele, tá? Então, caso ninguém tenha uma dúvida ou comentário, e aí eu vou olhar esse negócio do WhatsApp aí, vou colocar as propostas aí, e a gente sapeca. Tudo bem então, gente? Beleza. Tudo, Elbert, tudo bem. Oi. Pode falar aí, Clebão. Não, tranquilo, só estou despedindo. Ah, beleza então, gente. Sucesso, então. Obrigado pela pressão. Elbert, só um detalhe. Te mandei lá no WhatsApp, formei o grupo aí com mais 4 colegas e aí eu te mandei lá no WhatsApp a descrição. Tá bom, então. Beleza. Fechado, então. Até mais. Boa Gente, noite. boa noite para vocês. Sucesso.